Oi, gente, tudo bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Capítulo 28, nós estamos dando continuidade a respeito das instruções que Deus está dando, a respeito da construção do tabernáculo, o lugar aonde a sua presença estaria juntamente com o povo. E as instruções desse texto, eu vou estar dando elas todas no final. Assim fica melhor para que você venha juntar as informações e assim você prestar um pouco mais de atenção. E você que está vendo aqui os vídeos e ainda não é inscrito no canal, sinta-se à vontade para estar se inscrevendo, você não venha perder os próximos vídeos. E cada livro e cada vídeo é uma informação e um estudo diferenciado. Amém? Bora lá? Êxodo capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administrem o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto. Farão, pois, veste santa a Arão. Já é a segunda vez que o texto fala de veste santa. Teu irmão e seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obra de esmeralda. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmeralda do éfode que está sobre ele será da sua mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavrarás essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as fará. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieiras as farás, e as cadeiazinhas de fieiras porás no engaste. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmeralda, conforme a obra do éfode. O farás de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. O farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante, e a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista, e a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieiras de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieiras meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmeralda do éfode. Nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano de azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecido ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não corrompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim,
ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma companhia de ouro e uma romã, outras companhias de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas, e estarás continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirá, e os consagrará, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhe também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até a coxa, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois deles. Bom, esse aqui é o capítulo 28. Vamos por parte. O texto ele começa a falar a respeito do sacerdócio, o ofício sacerdotal. Neste ofício, o sacerdote ele teria que ser como que o representante do povo diante de Deus. Não se esqueça que é uma função sagrada. Não foi o homem quem escolheu, foi Deus que escolheu o Arão no meio do povo para ser sacerdote e juntamente com ele seus filhos. Ponto. A outra coisa, organização divina. O texto mostra que Deus ele vai mostrar quem iria servir, como que iria estar e qual seria a sua responsabilidade. Deus ele é um Deus organizado e não bagunçado. A terceira coisa, veste santa. O texto ele vai dizer que não foi feito por qualquer um. E o sacerdote ele vestia uma roupagem diferente de todos ali em sua volta. Ele não era igual, as vestes dele eram diferentes. Quarta coisa, a entrada ao santuário. Nessa entrada, até mesmo as vestimentas deveria ser a correta, ou caso contrário, morreria. Entrar na presença de Deus exigia reverência e preparo. Quinta coisa, entrada diante do Senhor. Nós falamos da entrada diante do santuário e agora é a entrada diante do Senhor. E na entrada diante do Senhor você vai ver que o Arão ele levava os nomes das 12 tribos de Israel no peitoral e nos seus ombros. Ele é o representante do povo diante de Deus. Isso fala de intercessão. Claro, ele é o intercessor por toda aquela gente, por todo o povo. Sexta coisa, o texto fala sobre o Urim e o Tumim. O sacerdote ele buscava a direção e a justiça diretamente do Senhor por meio do Urim e do Tumim. E por fim, a campainha. Se houvesse som, significaria que estava havendo movimento. Logo, o povo entendia. Está havendo aceitação de Deus. E ao contrário, se não houvesse som, seria sinal de que Deus estaria rejeitando. Bom, aqui a gente encerra a parte das explicações. Claro, eu acho que você juntamente comigo percebeu que nesse capítulo 28, Deus é santo. E ele exige santidade até mesmo para o adorar e em todas as coisas que refere a ele. No próximo capítulo nós vamos ver como que era o altar do sacrifício e o pátio do tabernáculo. Amém? Eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.